Nossa, mano, que cara inútil, velho. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem. E aí? E aí? Bora voltar? Tava bom as férias, viu? Ah, mas chega, né? Não? Acho que dava para durar mais uns dias. Tava? Nossa. Mas não, já acabaram as férias para vocês. Game over para vocês de férias. Então, vamos retomar com tudo. Terceiro semestre. Estamos aí entrando num ano decisivo, né? Que é o ano de vocês realmente entrarem por metade do semestre. Gente, olha só. Nós vamos conversar hoje. Na verdade, agora vocês teriam que estar tendo aula atividade comigo. Hoje nós não vamos ter, porque na verdade eu vou passar algumas informações importantes para vocês, tá? A primeira delas, que assim, toda segunda-feira a gente tinha... Ah, eu tô gravando essa aula, tá, gente? Pra gente poder depois, eu vou passar para vocês, disponibilizar para vocês poderem assistir novamente, ou quem não assistiu, assistir. E também para eu dar a presença. Pessoal, olha só. Toda segunda-feira, vocês vão continuar tendo as aulas presenciais aqui no Polo, tá? Vão continuar tendo. E agora não tem mais o sistema híbrido. O sistema híbrido é aquele sistema onde você podia optar por ficar em casa ou vir ao Polo, tá? Agora vocês vão precisar vir ao Polo na segunda-feira. Lembrando que vocês precisam de 50% de presença nas aulas teóricas. Então, as aulas teóricas são 4. Estou falando com o pessoal do bacharelado, tá? O pessoal da licenciatura, eu pedi para vocês virem, para vocês ficarem sabendo como é que vai ser a aula prática, que eu vou falar já já.
E nas aulas teóricas, 50%, pessoal do bacharelado. A licenciatura não, é 100% online por enquanto, né? Então, de 4 aulas, vocês precisam vir pelo menos 2, tá? Josiane, se eu não vier, né, e optar por não vir, eu não sei, na verdade, como vai funcionar pela questão do Covid e pelas gripes, essas coisas. O que foi orientado é que o aluno precisa ter 50% de presença, tá? Então, vocês precisam estar aqui pelo menos 50%, né? Na verdade, vocês nós vamos fazer às 7 horas, sempre a aula atividade, e depois eu vou ligar o vídeo para vocês assistirem, tá? O pessoal do 7º período também vai estar aqui, nesse mesmo dia, e eles também vão fazer a mesma coisa que vocês, né? Somente a aula atividade, eu vou fazer ao contrário de vocês. Então, o pessoal do 7º período, nesse momento, eles estão assistindo ao vídeo, até ler a aula ao vivo. E depois eu vou pegar eles com aula atividade. Vai ser ao contrário de vocês. Então, é 50%. Então, de 4, vocês precisam vir 2 aulas às 7 horas aqui. Tá? E aí, nesse primeiro momento, que eu vou realmente fazer a chamada de vocês. Tá? Então, lembrando que se vocês faltarem, eu não garanto que vocês vão estar com presença ou não. Eu não sei como é que, na verdade, vocês sabem que as coisas tudo mudam, pode ser que mude e que o Ministério da Educação peça para que os alunos fiquem com presença, mesmo aqueles que não queiram ir. Pode ser que não, que continue a mesma coisa e aí vocês vão ficar com falta, não sei. Tá? Então, é dessa maneira. Então, de 4, vocês têm que vir 2. Tá? Você vindo uma vez, você já corre risco de ficar com falta. Não vindo nenhuma, corre mais ainda, né? Então, de reprovação, tá? Tá legal. Então, e Josiane, como é que fica então as aulas práticas? As aulas práticas a gente vai ter aula toda terça-feira, igual a gente teve no semestre passado, vão ser de terça-feira, tá? Começando amanhã. Amanhã a gente já começa com as aulas práticas, tá? E vocês sabem que as aulas práticas, elas são obrigatórias, tá? Nesse primeiro, 75% de presença. De 4 aulas, vocês podem faltar somente uma. Nesse mês de fevereiro, né, eu vou apresentar para vocês agora as disciplinas e eu vou falar sobre as aulas práticas, vou falar para vocês como é que vai ficar. Mas nós vamos fazer 2 disciplinas de aula prática nesse mês de fevereiro. Então, vai ser um mês onde nós vamos nos encontrar toda semana, sem exceção. Porque nós vamos ter 2 disciplinas rolando, tá? Então, num dia, a gente vai fazer uma aula de cada disciplina. De anatomofisiologia e cinesiologia e biomecânica. No mês de março, vai ser um mês mais tranquilo, tá? A gente vai fazer somente uma disciplina. Então, a gente vai vir 2 vezes no mês, no polo, a cada 15 dias, que é o 8 e o 22. Eu fiz um cronograma, depois eu mando para vocês, tá bom? Em abril, nós não vamos vir ao polo, nós não temos aula prática em abril, não precisar vir a polo. Em maio, isso estou falando, gente, de terça-feira, tá? E em maio, vocês vão vir ao polo também somente 2 vezes, tá? No mês. Então, na verdade, é mais tranquilo esse semestre, não é tão puxado também. Somente o mês de abril mesmo, o mês de fevereiro agora, esse mês que vai ser um pouquinho mais puxado para vocês. Mas vamos lá. Estou tentando aqui entrar na aula de atividade. Ô, Josi, então, de segunda-feira, tanto licenciatura e bacharel tem que ir para a faculdade? Não. Eu falei bacharel. Licenciatura não é obrigatório, a não ser que você queira. Porque licenciatura, eles são 100% online. Josiane, mas eu posso vir, porque eu gostaria muito de participar da aula, porque eu tenho tempo, eu posso vir? Pode, sem problema nenhum. Podem vir sim.
licenciatura, mas não é obrigatório vocês virem, tá? Agora, bacharelado é obrigatório sim, não tem jeito, tá? Bacharelado é obrigatório. Ô, Josi, Oi. então amanhã já começa a aula presencial? Sim, amanhã já começa, possivelmente amanhã já começa. Eu vou marcar com vocês, porque foi me passado que começa já tenho aula programada para amanhã. Caso mude de opinião, muda alguma coisa, porque assim, essa semana é a primeira semana de aula. Primeira semana de aula, geralmente os veteranos, eles estão liberados. Vocês começam só na segunda semana. A primeira semana é voltado tudo pro primeiro período. Mas eu estou marcando com vocês para a gente poder adiantar. Porque esse mês de fevereiro a gente tem uma semana a menos, né, gente? Porque é o carnaval, né? E a aula de vocês é na terça-feira. Como a gente tem uma semana a menos, eu vou precisar dessa terça-feira, né? Então, se eu perder ainda essa semana agora, vai ser mais complicado ainda. Certo. Não, é que eu tô com Covid, eu tô em isolamento ainda, aí eu vou estar encaminhando o meu atestado para você. Sim, Covid, você fica em casa mesmo, pelo amor de Deus, tá? Tô nem saindo do quarto. Na verdade, o receio não mais, né, de ter grandes problemas com Covid, né? Que nem acho que ninguém tá tendo. Eu peguei também, eu só fiquei sabendo porque eu fui obrigada a fazer um exame. Mas aí eu fiquei sabendo que eu tava com Covid, mas eu não tive nada. Até treinar, eu tava treinando, correndo, uma boa. Mas a questão é que a gente tem que ficar em isolamento, né? Tem que ficar afastado, não pode trabalhar, tem que ficar afastado de todas as atividades. Então, sim, você já me encaminhe, por favor, o seu atestado, tá bom? Obrigada. Imagina. Então, assim, como eu tô falando para vocês, eu já marquei a aula para vocês amanhã, para poder adiantar. Caso eles não autorizem, porque eu tenho que assumir alguma turma de primeiro período, eu aviso vocês. Mas, por enquanto, eu não tive retorno nenhum, tá? Eu tô só com o primeiro período online mesmo, como eu fiquei semestre passado. Então, eu já marquei aula para vocês para a gente não perder tempo. Porque, como a gente não tem a quarta semana de aula por causa do carnaval, que terça-feira não vai ter aula na semana do carnaval, eu já vou ter que me repor essa aula com vocês, tá? Então, já complica um pouquinho, né? Então eu vou. Já quero adiantar, senão eu vou ter que repor 2 semanas. Dessa semana agora é a semana do carnaval, aí vai ficar mais difícil ainda, tá? Então semana que vem já está marcado aula aí, tá? Então lembrando que nessa semana do carnaval, esse mês de fevereiro, né, a gente tem aula toda terça-feira, sem exceção. Depois fica bem mais tranquilo. Março a cada 15 dias, abril não tem, eu vou mostrar para vocês, e maio a cada 15 dias. Vamos lá, gente. Eu vou passando as informações aqui das disciplinas e aí qualquer coisa vocês me perguntem. Vamos lá, disciplinas que serão cursadas, tá? A primeira disciplina que a gente vai cursar, que é nesse mês agora de fevereiro, né? Lembrando que todas as disciplinas continuam a mesma coisa, gente. 4 aulas teóricas, tá? E dependendo da aula, tem aula prática ou não, pode ser 4 a 8 aulas práticas. Tá? Essa primeira disciplina, anatomofisiologia do aparelho neurolocomotor, a gente tem 4 aulas práticas. Essa disciplina, ela vai acontecer ao vivo, com o professor do bacharel, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, tá? E às 7 horas comigo vai ter a aula atividade. E essa disciplina inicia, no caso, hoje, e ela tem um término lá no finalzinho de fevereiro, dia 28. Mas, na verdade, dia 28 vocês não terão aula, porque é a semana do carnaval, tá? Então, esse último dia aqui, vocês não virão ao polo, tá? Vocês não virão ao polo por causa do carnaval, tá bom? A prova é na próxima semana, dia 7, tá? Lembrando, gente, que a prova, ela vai continuar da mesma maneira do semestre passado. Vocês têm uma semana para realizar a prova, e essa prova, ela pode ser realizada em qualquer local que vocês queiram, e tem duração de 3 horas, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para ela mais à frente. E é da mesma forma, lá no site de vocês, eu vou mostrar depois. Então, essa semana dessa prova, dessa disciplina aqui, ele vai do 7 até o dia 12, do 7 até o dia 12 de março, é a semana de prova
dessa disciplina, tá bom? E lembrando que, assim, dia 7 inicia a prova dessa disciplina, mas a gente tem aula normal, tá? Tem aula normal nessas aulas, teleaula, tudo, tá? Pode ser que o polo libere, para eu liberar vocês, para vocês não precisarem vir ao polo para fazer a prova. Mas aí não é certeza. Tá? Então, vocês vão ter que se organizar, valendo 3 horas, começou, você tem 3 horas para terminar, igual aos próximos semestres. Perdeu a prova, tem que pedir a prova de segunda chamada. Tá? Então, essa disciplina, a gente tem disciplina de aula prática, então a gente vai ter aula toda semana. Então, terça-feira. Então, a gente vai ter aula a partir de amanhã, 8 aulas. A primeira aula vai ser anatomia, né? Essa disciplina de anatomofisiologia do aparelho locomotor. Vai ser uma aula que vai ser feita lá no laboratório. Vai ser a primeira aula. Das 7 até as 8h30, tá? Toda terça-feira. 8, 15, 22 e dia 1º, que é carnaval, não vai ter a aula. Eu vou ter que repor esse outro dia mais pra frente. Então, é 8, 15 e 22, tá? A aula, disciplina de vocês, que é a disciplina do mês de março, é a bioquímica aplicada à saúde. Essa disciplina essa disciplina de bioquímica, ela não tem aula prática, ela só tem 4 aulas teóricas, tá? Ela tem início, então, dia 7 de março, a primeira teleaula de vocês, e finaliza dia 28 de março, tá? Em março, a gente não tem aula não tem nenhum feriado, né? Então, vai ser mais tranquilo em relação a isso, tá? Para aproveitar todas as aulas. E aí, a prova de vocês vai ser na semana, na verdade, é abril, tá? Eu coloquei 4 aí. Abril aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui. Depois eu envio para vocês. Esses slides aqui. Então, tá aqui. A prova de vocês vai ser em abril. E aí vai ser durante uma semana inteira, tá? Então, vai ser do 4 de abril até dia 9 de abril. Bom, essa disciplina aqui, essa prova dessa disciplina de bioquímica aplicada à saúde. Ah, Josiane, a gente nem tem aula prática? Não tem aula prática. Ah, mas você falou para mim falou para nós que nós vamos vir ao polo em março ter 2 aulas a cada 15 dias. Vou explicar por quê. Vamos lá. Disciplina do mês de abril, pensamento científico. É uma outra disciplina que a gente não tem aula prática também, tá? Ela inicia dia 4 de abril, que é a semana de prova de vocês, e finaliza dia 25 de abril, tá bom? Em abril, nós temos um feriado que é da Semana Santa, mas não vai atrapalhar vocês, tá? Não vai atrapalhar vocês, tem aula normal segunda e terça, tá bom? Porque a gente tem a Semana Santa, que é a semana no dia 15, que é sexta-feira, e depois dia 21 de abril, que é uma quinta-feira, então não vai atrapalhar vocês. Então também vai ficar tranquilo em relação a feriado. E a prova de vocês vai do dia 2 de maio até o dia 7 de maio, é a semana de prova de vocês, tá bom? Ah, Josiane, não tem disciplina teórica, não tem a disciplina prática, essa disciplina em abril, tá? É por isso que a gente não tem aula prática no mês de abril. No mês de abril vocês não vão precisar vir ao polo de terça-feira, só de segunda-feira, né? No mínimo aí 50%. A quarta disciplina, onde as aulas teóricas, elas são ao vivo, é a disciplina de fundamentos dos movimentos básicos. Essa disciplina, sim, tem aula prática. Por isso que, em maio, nós vamos vir a cada 15 dias, porque eu vou dar uma terça-feira eu dou 2 aulas, na outra terça-feira, depois de 15 dias, eu dou mais 2, tá? E aí a gente vai marcar as datas. Essa aula começa dia 2 de maio e finaliza dia 23 de maio, tá? E a semana de prova de vocês, não é março, né? Eu viajei aí. A semana de prova de vocês vai ser, deixa eu ver aqui, 1,
2, 3, 4, 30. 30 mesmo, só que aí eu errei aqui. É 30 de junho. 30 de junho. Legal, gente. Se vocês fizerem tudo bonitinho, essa semana é a semana que vocês vão estar finalizando essa última disciplina aí, tá? Finalizando essa última disciplina e vão estar fechando aí o semestre de vocês, tá? Então o mês de maio a gente virá duas semanas no mês, tá? 2 terça-feiras no mês, tá? Para vocês fazerem aula prática. Só que nós temos 2 disciplinas que elas são paralela online. Lembra aquelas disciplinas paralelas online que elas são a mais, que elas ficam durante todo o semestre aberto para vocês fazerem? Tá? As aulas, as teleaulas já estão todas liberadas a partir de hoje. Essas 2 disciplinas. Quais são elas? Cinesiologia e biomecânica e aprendizagem motora e psicomotricidade. E essas 2 disciplinas, gente, a gente tem aula prática delas, tá? Então, essa disciplina de cinesiologia e biomecânica, a gente já vai fazer as aulas práticas dela nesse mês agora de fevereiro, tá? Então, o que eu falei para vocês, que a gente vai ter aula prática às 7 horas da noite da primeira disciplina de anatomofisiologia e depois, às 8h30 até às 10, a gente vai fazer a disciplina de aula prática de cinesiologia e biomecânica, tá? 4 aulas. Então, ela é aquela paralela online e as aulas práticas dela vai ser em fevereiro. Se ela é paralela online, a prova dela... Espera só um pouquinho. A prova dessa disciplina, ela vai ser lá no final do semestre, tá? Lá no final do semestre a gente vai fazer a prova dela. Que a prova do paralelo online Nossa, o que aconteceu aqui? Peraí, gente. Vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo a professora. Saiu, né? Peraí, deixa eu ver se volta aqui. Olha aí, agora vai entrar. Espera só um pouquinho, gente. Agora tá aparecendo, né? Sim. Tá, só um minutinho. Tá bom. Vamos lá, gente. Estava tirando a dúvida de uma professora aqui. Eu falei para vocês que nós temos 2 disciplinas, eu parei aqui, né? Que nós temos 2 disciplinas que elas são paralelas online. Que é essa disciplina de cinesiologia e biomecânica, tá? E temos a disciplina de aprendizagem motora e psicomotricidade, tá? Josiane, quando vai ser a prova dessa disciplina? Tá aqui, ó. 15 de maio a 22 de maio. Tá? Essa é a semana de prova. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou enviar para vocês. E depois vocês vão... Então, vamos lá. Disciplina de cinesiologia.
Lembrando que vocês vão poder fazer essa disciplina quando vocês quiserem, durante o semestre, tá? As aulas práticas nós vamos fazer agora, já no mês de fevereiro, tá? E a prova dessa disciplina, 16 de maio a 28 de maio, tá legal? A outra disciplina que nós vamos ter, que é paralela online, é a aprendizagem motora e psicomotricidade, tá? Essa disciplina também, ela vai ser liberada para vocês, todas as aulas teóricas já vão estar liberadas para vocês fazerem, para vocês assistirem, e a prova delas vocês vão fazer lá na semana do 16 de maio a 28 de maio. Só que essas aulas práticas a gente não vai fazer em fevereiro porque a gente não tem tempo hábil, a gente vai fazer em março, tá? Por isso que em março, apesar da disciplina de março, ó, gente, a disciplina de março é a disciplina de bioquímica aplicada à saúde. É uma disciplina que não tem aula prática, mas a gente vai ter aula prática porque a gente tem essa disciplina que tem que ser realizada. Então, a gente vai ter aula prática em março, no dia 8 e no dia 22. São 2 terça-feiras. Eu vou dar são 4 aulas, eu vou dar 2 aulas no dia 8 e 2 aulas no dia 22, tá? Por isso que a gente vai ter a aula prática no mês de março. E no mês de abril, é essa disciplina, né? Que é pensamento científico, a gente não vai ter, e não tem aula prática. E no mês de maio, a gente tem fundamentos do movimento básicos, a gente tem mais 4 aulas práticas, então a gente também vai ter 2 aulas aí de aula prática, tá? Então, se vocês quiserem, e no mês de maio, os 2 dias que nós vamos ter de aula prática é o dia 3 e o dia 17 de maio, tá? 3 e 17. Se vocês quiserem anotar aí, vocês podem anotar. Então, eu vou falar para vocês, e se vocês quiserem anotar os dias de aula prática. Posso falar? Querem anotar? Posso falar? Pode. Então, vamos lá. No mês de fevereiro, a gente vai ter 8, 15 e 22. São tudo terça-feira, das 7 da noite até as 22 horas. 8, 15 e 22. No mês de março, a gente vai ter 8 e 22, somente. Das 7 da noite até as 22 horas. O mês de abril, a gente não vai ter aula prática de terça-feira. E o mês de maio, a gente vai ter 3 de maio e 17 de maio. Tá? Esses são os dias de aula prática de terça-feira. Lembrando que toda segunda-feira tem aula teórica, a não ser que você seja dispensado, e pode ser que você seja dispensado na semana de prova, tá? Para fazer a prova. E aí vocês vão ter essas disciplinas. Bom, tem mais uma disciplina, que é ED, que a gente sempre tem, que é Mindset Ágil, o nome dessa disciplina esse semestre. Essa é uma disciplina totalmente online, não tem prova, só tem início e término para fazer. Lembrando que essa disciplina, ela só tem aquela avaliação virtual para ser feita, tá bom? Também vale pontuação, início e término aqui, tá? Rotina de estudos, continua a mesma coisa, tá? Se vocês se organizarem, toda semana vocês entrarem aí no portal, pelo menos aí 2 a 3 vezes na semana, 1 horinha, tá? Vocês conseguem realizar todas as atividades. Lembrando que o roteiro de estudo começa com o conteúdo web. Se são 4 aulas, né? Tem 4 conteúdo web, 1, 2, 3 e 4. Atividade diagnóstica, conteúdo web são os slides, para a gente poder ler. Atividade diagnóstica são as 4 questões de múltipla escolha, onde você vai verificar o quanto você sabe daquele conteúdo. Se você errar, não tem problema, só de realizar já ganha pontuação. E depois você está preparado para assistir a teleaula de segunda-feira aqui comigo, tá? Assistiu a teleaula, aí sim vocês já podem realizar a pós-aula, que é a atividade de aprendizagem, que também são 4 questões de múltipla escolha. Se você errar, não tem problema, é só para avaliar o quanto você está sabendo daquele conteúdo. O fórum continua sendo um só, e esse fórum, ele é realizado durante o curso da disciplina, no mês, né? Tem data de início e data de término, tem que ficar atento a ele.
ele vale 1.000 pontos. E se você perder o fórum, você perde a possibilidade de realizar, porque ele não abre mais. Continuamos com as duas avaliações virtuais, a 1 e a 2. Lembrando que a avaliação virtual 1, ela é orientada para ser realizada após o roteiro de estudo da aula 1 e da aula 2. E a ação virtual 2, após a aula 3 e a aula 4. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês, antes de falar sobre o sistema de avaliação, eu abri o portal de um colega de vocês, do Rafael, que eu estou com o portal dele aberto, para vocês visualizarem a disciplina de vocês. Estão aqui, ó, as disciplinas, tá? A disciplina de anátomo e fisiologia do aparelho locomotor tá aqui com esse símbolo, que significa que você tem aula ao vivo hoje às 8h35, tá aqui. A bolinha azul significa que você já tem atividades para ser realizada, tá? Você tem 5 atividades que já estão abertas para serem realizadas. Lembra as disciplinas que eu falei que são paralelas online? Cinesiologia e biomecânica e aprendizagem motora e psicomotricidade. Também já foram liberadas e já tem 3 atividades que já estão abertas para vocês assistirem, tá? A disciplina de biomecânica aplicada à saúde, ela vai ser uma disciplina que vai ser feita no mês de março, pensamento científico no mês de abril. 2 disciplinas que não tem aula prática, tá? Só vai ter aula teórica aqui no polo. Disciplina Fundamentos do Movimento Básico, tem aula teórica e aula prática somente no mês de maio. Mindset Ágil, uma ED, que ela é totalmente online, que é feita durante todo o semestre para você realizá-la, tá? E as atividades interdisciplinares. Então, vamos lá, só vou abrir aqui essa disciplina aqui para vocês verem que, ó, o portal de vocês continua dando 1.000 pontos para vocês, se vocês realizarem as atividades que vocês têm obrigação de realizar, tá? Continua valendo 1.000 pontos, tá? Lembrando que, assim, ó, atividade de pré-aula é atividade diagnóstica. Atividade pós-aula é atividade de aprendizagem, tá? Então, eu quero mostrar o fórum para vocês. O fórum continua valendo 1.000 pontos. Vai começar nessa primeira disciplina aqui, ó, 7 de fevereiro até 28 de fevereiro. Continua valendo 1.000 pontos, tá? As avaliações virtuais, a 1 e a 2, continuam valendo 750 pontos cada uma. 1.500 pontos no total, tá bom? As teleaulas, aqui no caso, ó, ao vivo, daqui a pouco aparece que é ao vivo para vocês assistirem, tá? E tem a 1, que é a aula atividade, né? Que está aqui para a gente fazer. Hoje a gente não vai fazer, a partir de semana que vem a gente vai fazer já, tá? E tem aqui a aula 2, ó, já está aqui marcada a aula prática, a aula ao vivo, tá? A aula 3, 21 de fevereiro, e a aula 4, 28 de fevereiro, tá? Lembrando que toda a disciplina teórica, toda disciplina tem um livro de leitura, então é só clicar aqui, ó, tem o material externo de leitura, e vocês têm a prova presencial, que está marcada aqui, ó. A prova dessa disciplina aqui, de primeira chamada, vai ser dia 7 de março, então vocês têm uma semana para realizar ainda. E vale 5.000 pontos a disciplina. Ah, eu não fiz a primeira prova, tive algum problema. Vai solicitar a prova de segunda chamada, eu vou falar com vocês se é prova de segunda chamada, é a semana de segunda chamada. A semana de segunda chamada, vai acontecer as provas, e também o portal fica todo aberto novamente, inclusive as avaliações virtuais substitutivas, que dá para você fazer e conseguir mais pontuação. Então, de 6 de junho, até 11 de junho, valendo 5.000 pontos aí a prova de vocês. E a prova de recuperação é a última semana de aula, que é de 13 a 18 de junho, tá? 13 a 18 de junho, vocês também podem estar realizando, caso vocês não alcançarem 1.500 pontos na prova presencial 1 ou primeira chamada ou segunda chamada,
Tá? Então, se você não alcançou o mínimo de 1.500 pontos na prova de primeira chamada ou segunda chamada, você faz prova gratuitamente de recuperação. Tá? Se você não alcançou, alcançou mais de 1.500 pontos para mais, você não faz prova de recuperação, mesmo se você não fechar os 6.000 pontos. Tá? Mesmo se você não fechar, você não tem prova de recuperação, que são 6.000 pontos obrigatórios. Pessoal, disciplina aqui, ó, vou mostrar essa aqui que é paralela online, a cinesiologia e biomecânica. É uma disciplina que ela é totalmente online e eu vou mostrar para vocês. Ela tem aula prática, tá? Os vídeos dela já estão liberados, ó, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4, tá? Vocês já podem assistir quando vocês quiserem essas aulas. Tomem só cuidado com o fórum dela, tá? O fórum dela também tem data para acabar, ó, 25 de abril, tá? Não bobeie com o fórum dessa disciplina, senão vocês perdem 1.000 pontos de graça aí, tá bom? Fiquem atentos. Assim também como a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2. Ah, Josiane, mas aí a avaliação virtual 1 e 2, se eu esquecer, eu posso fazer a substitutiva na semana de prova de segunda chamada. Sim, você pode. Mas, gente, vocês já perderam time já. Porque já foi, já estudou, já foi, tem que relembrar. E às vezes nem consegue uma pontuação maior, tá? Mas sim, se perder a data, que aqui, ó, 30 de maio e aqui 23 de maio, vocês podem fazer substitutiva na semana de prova de segunda chamada, que é 31 de maio a 4 de junho, tá? Então, vocês têm duas disciplinas com essa característica de paralelo online, tá bom? É a disciplina de cinesiologia e biomecânica, que tem aula prática, que nós vamos fazer agora, no mês de fevereiro, e aprendizagem motora e psicomotricidade, que é uma disciplina prática que nós vamos fazer durante o mês de março, tá bom? Então, no mês de abril, a gente não tem aula de terça-feira, não tem aula prática. Aqui continua a mesma coisa, agendamento de prova digital também continua a mesma coisa, atividades interdisciplinar. Gente, olha só, vocês vão, quando vocês abrirem, vocês vão ver que o portfólio de vocês está valendo 3.500 pontos. Nossa, Josi, o que aconteceu? 3.500 pontos, não era 2.000? Era. Mas o que está faltando aqui do lado que não tem? É o desafio nota máxima. Esse semestre não tem desafio nota máxima. Para algumas pessoas foi um alívio, para mim foi terrível, eu achei muito ruim, porque quem faz desafio nota máxima sabe que é uma pontuação muito fácil de se ganhar. Só ir lá e responder o questionário, e valia 2.000 pontos. Na verdade, eles tiraram, e aí, então, meio que é muito arriscado você ficar sem fazer o portfólio, tá? Então, a orientação é que vocês façam realmente o portfólio, tá? E quem é bacharel vai fazer em grupo, quem é individual, quem é licenciatura faz individual. E vale, então, 3.500 pontos o portfólio de vocês, tá? O portfólio de vocês. Então, essa que é a grande mudança, na verdade, tá? Deixa eu aqui mostrar para vocês agora, eu vou voltar para a apresentação, porque eu vou falar de novo sobre sistema de avaliação, para a gente dar uma relembrada. Gente, sistema de avaliação continua a mesma coisa, tá? Aqui só que deu uma mudada, porque não tem desafio nota máxima. Aqui vale 3.000 pontos, 3.500 pontos. Então, vocês estão aqui no nível 2, tá? No nível 2. Nível 2, vocês têm prova valendo 5.000 pontos, avaliação virtual 1 e 2 valendo 1.500 pontos, fórum valendo 1.000 pontos, tá? Engajamento virtual valendo 1.000 pontos. E aqui a única diferença é que as duas aqui valia 4.000 pontos, agora você tem produção textual somente, valendo 3.500 pontos, 3.500 pontos. Então, eu tenho aqui, ó, 5, 6,5, 7,5, 8,5, o mais meio aqui, 9, 10, 11, 12, 12.000 pontos. Mínimo 6.000 pontos, tá? A única diferença é essa, realmente, que vocês não têm desafio nota máxima esse semestre, tá? O que precisa para ser aprovado? Continua a mesma coisa. Atinge a pontuação mínima nas avaliações, 1.500 pontos na prova, e se vocês tivessem a avaliação de proficiência, 200 pontos, que não é o caso de vocês,
A avaliação de proficiência é uma avaliação que só faz no 6º e 7º semestre. Acumular a pontuação mínima total, tá? Que são um mínimo de 6.000 pontos em todas as atividades, tá? E ter frequência, 50% nas videoaulas, nas aulas teóricas, e 75% nas aulas práticas. As atividades transversais, agora vocês também só têm a produção textual, que é o PTG ou PTI. PTG, que é o portfólio em grupo, e o PTI, que é o portfólio individual para as licenciaturas, tá? O PTG ou PTI, ela tem início já agora, 7 de fevereiro. E a primeira finalização termina em 2 de maio. O professor vai corrigir e vocês têm de 23 de maio a 30 de maio para poder fazer correção e entregar para eles. Perdi essa data, geralmente se dá a oportunidade de vocês entregarem na semana de recuperação, tá? Qual que é o tema de vocês esse semestre? É a marcha e o salto. Habilidades motoras básicas de domínio essencial do profissional de educação física. Vocês vão falar sobre isso aqui, tá? Eu vou ver se agora, a semana que vem ou na outra, eu já tenho um tempinho, logo depois da atividade, para falar um pouquinho sobre o portfólio, para vocês já irem se organizando para fazer, tá bom? Porque vale 3.500 pontos. Agora vocês não têm desafio nota máxima, tá? Então, esse aqui, desafio nota máxima, a gente não vai ter. A prova digital continua com a flexibilidade. Você tem 3 horas de duração, tá? 3 horas de duração. Tá? Pode escolher qualquer dia e vai até sábado. Essas são as datas para serem realizadas as provas de vocês. A primeira disciplina, de 7 de março até 12 de março. A segunda disciplina, de 4 de abril até 9 de abril. A terceira, 2 de maio até 7 de maio. A paralela online, 16 de maio a 28 de maio. Vocês não têm avaliação de proficiência. A quarta, 30 de maio a 4 do 6. A segunda chamada, 6 do 6 a 11 do 6. E recuperação, 13 de junho a 18 de junho. Certo? E aqui está falando só uma orientaçãozinha sobre como solicitar a prova de segunda chamada. Tá? Eu vou enviar esses slides para vocês e para vocês verem se tem alguma dúvida, tá bom? E aí vocês vão saber direitinho quando é que vai ter cada coisa. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Por enquanto. Tranquilo por enquanto? Josi, eu tenho. A minha internet caiu bem na hora e eu perdi. Então, toda segunda a gente tem aula no Polo, certo? De todos os meses. Correto. É porque, assim, quem é bacharel é semipresencial. E o semipresencial é obrigatório uma vez na semana de aula teórica. E a aula prática quando tiver. Então, toda segunda-feira é a aula de vocês práticas desde o início, né? E é que desde o semestre passado a gente estava híbrido, né? Ou estava online por causa da Covid, né? Do afastamento, ou estava híbrido se você podia vir ou não. E agora não tem mais híbrido, ou seja, hoje, possivelmente, é um dos últimos dias que eu vou utilizar o Teams com vocês. Eu só vou usar o Teams quando for realmente necessário, tá? Então, por exemplo, hoje é uma semana, essa semana agora é uma semana, primeira semana, e a gente recebe mais o pessoal do primeiro período. Eu marquei com vocês online, porque eu não vou ficar a noite inteira com vocês, eu só queria fazer essa apresentação. Então, eu não vou fazer vocês virem aqui para ficar aqui 1 hora. Né? Então, eu pedi autorização e me autorizaram. Mas a partir da semana que vem, vocês já precisam vir, que vai ter as aulas teóricas. Lembrando assim que vocês têm 50%, vocês têm que estar aqui pelo menos 2 vezes, tá? Para garantir a presença de vocês, como eu falei. Ah, Josiane, mas pode ser que o fulano faltou o mês todo e a Anguera não deu falta. Pode ser que naquele momento eles resolveram não dar, porque assim, eu envio as faltas. Porque eu sou obrigada a colocar a presença aqui de vocês. Na hora eu sou obrigada a enviar. Tá? Eu tenho no máximo até as 11 horas da noite para enviar a presença de vocês, no mesmo dia. Eu vou enviar quem está aqui e quem não está aqui. Tá? Inclusive também eu preciso colocar fotos. Você sabe que eu tiro foto, tenho que colocar as fotos. E aí pode ser que o Ministério da Educação fale, não, todo mundo vai passar, etc. Então, não posso falar. Então, garanta pelo menos aí 2 vezes para vocês virem, tá bom?
Não, tranquilo. E aí de segunda também é das 7 às 10. Mesma coisa que de terça, o horário. Isso. Perfeito, obrigada. Das 7 às 10, pelo menos, para poder... 7 horas eu vou estar começando a aula atividade, eu devo estar encerrando aí próximo de 8h30, que é começar o vídeo de vocês, que eu vou deixar passando o vídeo de vocês. Vídeo ao vivo. Perfeito, obrigada. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Pessoal, eu vou liberar vocês, então. Vou estar enviando lá no grupo agora esses slides e as datas de aula prática, tá? Claro que vocês sabem que essas aulas, às vezes, a gente programa e tem que reprogramar por algum motivo. Então, pode ser que a gente tenha que reprogramar e reorganizar as datas. Mas, de hora, é isso aí. Tudo bem? Então, se nada mudar, a gente vai se encontrar amanhã aqui 7 horas no polo. Se nada mudar. Mas eu mantenho contato com vocês e confirmo com vocês, mas eu acredito que não vai ter problema nenhum, não. Porque já tive autorização. Tá bom? Sim. Então, tá legal, gente. Boa noite pra vocês, bom descanso, obrigada pela presença de vocês e a gente se vê amanhã. Valeu, até amanhã. Não esquece da máscara, hein? Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.